E aí pessoal, beleza? Aqui o William trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje vamos para a segunda etapa da nossa análise da carretilha Tatula Type HD. Modelo este que eu mostrei para vocês no último vídeo. Falei sobre alguns detalhes técnicos e algumas coisas sobre especificações que o fabricante nos dá em relação a esse equipamento. E hoje vamos conhecer todos os detalhes internos dessa carretilha, beleza? No último vídeo nós não comentamos sobre o peso dela. Eles informam que ela pesa 230 gramas e nós vamos conferir aqui hoje. Ó, na realidade ela veio até com menos, 227 gramas. Então se veio a menos, tá melhor do que se tivesse vindo a mais. Então vamos lá pessoal, vamos desmontar essa carretilha. Para isso a primeira coisa que a gente tem que fazer é soltar a tampa, como sempre fazemos. Muitas vezes a carretilha nem exige que a tampa seja removida para ser desmontada, porque às vezes não tem parafuso ali por dentro. Mas é interessante, porque às vezes a gente vira a carretilha assim, então pode correr o risco da gente acabar arranhando ela. Então para evitar isso, a gente tira e elimina esse risco. Aqui nós temos um parafuso para soltar a trava da manivela, trava da porca no caso, É um parafuso que tem o corte aqui para a chave fenda e também para a chave Phillips, o que já é um pouquinho diferente. Em algumas carretilhas da Daiwa nós temos uma chave um pouco diferente, que é aquela que costuma ter um corte semelhante a uma fenda e que tem um pininho no meio. Nesse caso aqui, como temos uma carretilha de manivela esquerda, nós vamos soltar esse parafuso girando no sentido horário, tá pessoal? Lembre-se disso. Então aqui, ó, soltou a manivela. Abaixo dela temos uma arruelinha de aço, que ela tem aqui, ó, o mesmo recorte do furo que tem aqui na manivela. A estrela de fricção dessa carretilha, ela é flutuante, ou seja, ela não tem rosca, E como eu comentei com vocês lá no primeiro vídeo, ela é feita do material chamado Zion. Não sei se é um carbono, se é um grafite, se é uma espécie de um plástico, mas o que não é um material muito lá grande coisa, tá pessoal? É uma carretilha muito robusta, então eu acho que ela merecia uma estrela de fricção feita em alumínio. Até entendo que ela seja feita nesse material para ser um pouco mais leve, mas é um material bem problemático, muitas pessoas reclamam. E como eu comentei com vocês no outro vídeo, no futuro eu pretendo trocar ela por uma estrela de alumínio. Aqui nós temos a porca que é feita em latão, vejam que é uma porca bem robusta. Abaixo dela tem essa arruela que, de um dos lados dela, esse lado pretinho aqui, ela tem uma espécie de um teflon, que é para impedir que haja um desgaste ali naquela porca e amaciar também o deslize ali das peças e tal. Abaixo da porca nós temos a primeira arruela com barriga, com a barriguinha para cima, ou a mola prato, ou a arruela prato. A segunda com a barriga para baixo. Em seguida já vem esse mecanismo que trabalha em conjunto com a estrela para fazer o clique, ou o ponto a ponto. É um sistema muito bom, tá? Eu acho bem legal, o clique dele ali, o som é bem alto. E abaixo dele temos essa pequena arruelinha que fica separando ela do rolamento que fica aqui abaixo dele. Vejam que o rolamento aqui é bem pequenininho, diferente das carretilhas chinesas, que usam rolamentos maiores, geralmente de 14 milímetros, por exemplo. Aqui nós temos um rolamento de 12, que é semelhante ao que vem aqui na parte de dentro do pinhão. Pessoal, se você for usar uma chave de fenda para soltar esses parafusos, como eu estou usando aqui, tome muito cuidado, porque a chave de fenda ela escapa muito fácil. Então a chance de você arranhar a sua carretilha é muito grande. Então o ideal seria que a gente usasse o equipamento correto. Mas como eu não tenho essa chave aqui, a gente improvisa aqui com uma chave de fenda, mas tomando muito cuidado, tá? Então aqui como temos um chassi feito em alumínio, o parafuso vai ter a rosca fina. Então aqui é basicamente isso, ó. Nós temos um lacre aqui na parte de baixo, eu vou tentar abrir ela sem ter que romper esse lacre. Eu acho que a gente consegue fazer ele deslizar ali. Se a gente não conseguir, a gente tira ele ali sem problema. Deu pra gente soltar ali sem ter que romper esse lacrezinho. Então aqui, ó, como eu já comentei, nós temos o rolamento de apoio do eixo da manivela, que é um rolamento bem pequenininho.
Aqui temos um antirreverso de micro roletes e ele é bem pequenininho, tá? No geral é um rolamento bem pequeno. Ele é semelhante, né, a algumas carretilhas da Shimano, que é bem menor do que das carretilhas chinesas, bem menor do que das carretilhas da Marine, por exemplo. Um ponto super positivo é que ela vem com um antirreverso de micro roletes, coisa que a Daiwa já usa há muitos anos. É um rolamento que raramente dá defeito, tá? Ele tem uma qualidade muito boa. Para tirar o rolamento que apoia a pontinha do eixo do carretel, é necessário desmontar a tampa, porque a trava fica aqui na parte de dentro, tá? Como eu comentei no primeiro vídeo, é uma tampa que é feita em alumínio, tá? Assim como o chassi dessa carretilha. Aqui nós temos a bucha que trabalha em conjunto lá com o antirreverso. E ela é uma bucha que, assim como nas carretilhas da Shimano, ela tem esses dois dentinhos que travam aqui nesse disco de alumínio, tá? Então, tirando a coroa aqui, ó, nós temos, ó, o primeiro disco de freio, que seria também a tampa, né, da coroa, que algumas pessoas chamam. Ele é feito de alumínio e vejam que ela é um alumínio bem grosso, ó. Abaixo temos aqui o disco de carbono, que é usado para fazer o freio dessa carretilha. Ele é um disco grosso, tá? Lembra assim um Carbon Tex, mas ele é um disco assim mais rígido, tá? Ele é mais durinho, a textura dele é um pouco mais rígida. Logo em seguida aqui temos a coroa, abaixo dela temos esse disco aqui que eu particularmente não gosto, não acho legal. Ele parece uma espécie de uma borracha, inclusive eu vou trocar, tá? Já comprei os discos de carbono para poder trocar ele. A coroa, como podem ver, é feita de latão, uma coroa extremamente bem feita, razoavelmente grande, tá? Uma coroa bem pesada, a estrutura dela é realmente bem reforçada. Vejam que a borda dela aqui é bem razoável, os dentes têm um tamanho, podemos dizer que convencional, tá? E essa parte de baixo dela aqui é bem grossa. Então assim, é uma coroa realmente bem forte, realmente é um equipamento feito, né, para ter uma durabilidade legal. A catraca, que é esse disco dentado que faz o gatilho subir, né? Quando você gira a manivela, ela empurra o gatilho para cima. Aqui nós temos o pinhão dessa carretilha, que infelizmente é apoiado apenas por um rolamento nessa pontinha. E vejam que essa outra pontinha dele não tem nem aquele biquinho, né, aqui para a parte de trás, que geralmente é encontrado nas carretilhas que tem o pinhão apoiado, né, por dois rolamentos. É um pinhão feito em latão, razoavelmente forte também. O suporte do pinhão tem o reforço de aço. Vejam que essa pecinha aqui, ó, é suficiente para dar reforço. As duas molas. Aqui uma coisa que eu acho que vale a pena se atentar na hora de desmontar essa carretilha é que para tirar o eixo da manivela temos que posicionar o furo dessa engrenagem justamente ali em cima do parafuso, tá? Porque em outras carretilhas que usam engrenagens menores, os parafusos ficam aqui na parte de fora. Só que como essa engrenagem é muito grande, os parafusos acabam ficando cobertos ali por ela, né? Então aqui na parte de baixo do eixo nós temos um rolamento. É um eixo feito em alumínio, extremamente bem feito, super lisinho, parece que foi até polido antes de ser instalado na carretilha. Que legal, tá? Coisa muito bonita. É nível Daiwa mesmo, né? Isso é uma coisa que a gente não pode questionar na Daiwa e na Shimano, é a questão de acabamento das peças, né? Mecânica muito bem usinada. Aqui nós temos as torres que seguram o suporte do pinhão e as molas. É feita em algum tipo de metal bem levinho, tá? Parece ser uma espécie de um alumínio, tá? Aqui abaixo dele nós temos o pequeno rolamento de apoio do pinhão. Vejam que é um rolamento pequenininho, mas é de medida tradicional, tá? 12 milímetros por fora, o furo de 8 milímetros e a altura do rolamento ou a largura que é de 3,5 milímetros. Nós temos aqui todo o mecanismo de giro do gatilho é feito nesse plástico preto. O gatilho é preso nessa peça de aço que está parafusada aqui. Ela passa para esse lado e ela vai lá dentro do botão. Então, para tirar o botão, a gente tem que soltar todo esse mecanismo, tirar essa peça e aí sim o gatilho fica livre para sair aqui, tá pessoal? Temos aqui um sistema que usa apenas uma mola, vejam que é uma mola maior aqui na parte de baixo. O bracinho articulado ou o martelo que algumas pessoas falam, aparentemente ele é feito em aço inox, não sei falar para vocês se realmente é. Eu acredito que sim, porque tendo em vista que ele é uma coisinha bem pequenininha, bem delicada,
Eu acho que se ele fosse feito aqui em uma liga um pouco mais fraca, geralmente as ligas que é usada em carretilhas mais baratas, chinesas e até algumas nacionais, entre aspas, ele poderia se quebrar com muita facilidade, tá? Esse bracinho articulado, ele se movimenta em cima de uma pecinha de plástico, né, feita aqui em um nylon possivelmente, o que é muito bom, que evita que essa peça tenha atrito diretamente com o chassi da carretilha e acabe estragando, né, essa camada de proteção que é aplicada aqui sobre o alumínio. Pessoal, uma coisa que vocês podem perceber aqui é o seguinte, ó, vejam que todo esse mecanismo aqui, ó, de giro, ó, é esse bloco preto aqui, e ele tem esse bracinho, né, essa extensão aqui para frente. Ele é responsável por fazer a capa do eixo sem fim se movimentar. Então, quando a gente gira aqui, ó, vocês podem ver que essa pecinha sobe, e abaixo dela aqui está encaixado a pontinha da capa do eixo sem fim. Então, conforme ela se movimenta, ela leva junto, tá, a capa do eixo sem fim, que eu vou mostrar para vocês lá do outro lado. A carenagem frontal, ela é fixa apenas por 2 parafusos, tá? Um de cada lado. São parafusos de rosca fina também, justamente pelo fato da carretilha ter o chassi feito em alumínio. A unha dessa carretilha aparentemente é feita em aço inox. Acima dela tem uma arruelinha de calço. Soltando aqui a arruelinha de pressão, abaixo dela nós temos mais uma arruelinha, mais duas na verdade, tá? Duas arruelinhas aqui de aço mais fininhas. Ó, o eixo saiu aqui. Pelo peso, é um eixo feito em alumínio e ele tem apenas um rolamento desse lado, tá? Vamos verificar se há a possibilidade de colocar mais um lá na outra ponta. Acredito que sim. Vou até ver aqui, ó. Bom, é possível, né, colocar mais um rolamento aqui. Esse rolamento aqui tem as medidas bem tradicionais. Ele mede 7 milímetros de diâmetro externo, 4 milímetros de furo e mede 2,5 milímetros de largura. Então, caso você compre uma carretilha dessa e queira colocar dois rolamentos aqui, você já sabe como proceder. Então, pessoal, aqui ó, vocês vão ter uma visão bem clara. Vejam que essa parte aqui é da capa do eixo sem fim e essa parte aqui é desse mecanismo de giro do gatilho. Então vejam que essa aqui está sobreposta a essa, aqui na parte de baixo nós temos um furinho e nessa aqui de cima nós temos um pino. Quando a gente gira dessa forma, as duas peças se movimentam juntamente, ó. Vejam que aqui sobe e o guia de linha desce, ó. Dá para ver muito claramente ali, ó. Então, assim, é um mecanismo muito simples. Algumas pessoas podem achar que é um bicho de 7 cabeças, mas não é, tá? É uma mecânica muito básica, que funciona muito bem, não é comum dar problema. Só que eu acho que vale a pena ter atenção, porque na hora de montar, se você esquecer de encaixar as duas peças ali, você vai ter que desmontar tudo depois de novo, porque o guia de linha não vai subir e descer. Outra coisa que eu não comentei, abaixo aqui do eixo da manivela nós temos duas buchinhas, ó. Temos aqui uma buchinha que aparentemente é feita de aço e outra buchinha ali que aparentemente é feita de latão. Essas buchinhas foram colocadas aqui justamente para amenizar aquela folga, né, que a manivela tem lateralmente. Então, pessoal, vamos dar aqui a nossa opinião sobre esse equipamento. Vocês vão lembrar que no vídeo passado eu comentei com vocês que é muito complicado a gente opinar sobre um equipamento de uma marca famosa, porque é muito comum que esses equipamentos tenham muitos fãs, né? Então geralmente quem é muito fã de um equipamento acaba não aceitando quando outra pessoa fala mal, vamos dizer assim. Tá, então aqui assim, é bem típico que as carretilhas Tatula tenham algumas coisas para baratear o certo custo, né? Vamos dizer assim, um exemplo, essas duas buchas já poderiam ser dois rolamentos. Eu acho que não precisaria deixar por conta do comprador ter que fazer essa troca. Então isso aqui é uma forma de baratear o custo, sim. Tá? Então eu acho que dois rolamentos são muito baratos, eu acho que poderia vir com dois rolamentos. E outra coisa que eu acho que a Daiwa já poderia ter melhorado também é a questão dessa carretilha não ter um pinhão apoiado. Eu comentei lá no outro vídeo que essa carretilha em específico, ela é um modelo mais antigo, se não me engano de 2017, mas o projeto da Tatula nunca mudou. A gente pega uma Tatula 70, pega uma Tatula 80, uma Tatula SVTW 103, você vai ver que elas têm diferenças de acabamento, diferenças de tamanho, diferença no carretel, mas a mecânica no geral, elas funcionam da mesma forma.
Ah, às vezes tem diferença no tamanho da coroa, sim, porque a carretilha é maior, mas no geral a mecânica trabalha da mesma forma, como se ela fosse miniaturizada. Então, em todas as tatulas nós vamos ter o mesmo pinhão trabalhando. Poderia acontecer, né, nas próximas gerações de tatula 200, de tatula 100, tatula 80, 70, se isso for existir, eu acho que eles poderiam começar a implementar um pinhão apoiado por 2 rolamentos, porque querendo ou não, é uma tecnologia que a Shimano já domina em praticamente todas as carretilhas dela, mas vamos colocar que a Curado, por exemplo, que é uma concorrente direta da Tatula, ela já tem certas tecnologias que são mais bem aproveitadas do que na Tatula, por exemplo. Tá? Então, se eu fosse pontuar aqui como pontos negativos ou deficiências, eu colocaria a ausência de um pinhão apoiado por 2 rolamentos. O fato de ter um aqui na parte de dentro já ajuda bastante, mas eu acho que 2 seria mais interessante. E a outra questão seria aqui as buchas, que já poderiam ser trocadas por rolamentos. Outra coisa também, esse disco aqui eu acho que é uma porqueira muito grande. Tá? Eu acho que eles colocaram aqui um disco de carbono que é razoavelmente bom, e esse disco aqui com certeza eu vou trocar ele, tá? Como eu comentei, não sei falar para vocês que material é esse, é um material bem rígido, parece assim uma espécie de uma fibra e ele tem assim uma certa porosidade, tá? Ele não é um material liso. Acho que dá para vocês verem aí que ele tem uma certa textura, tá vendo? Ele é meio áspero. Mas é assim, funciona? Funciona. Mas é o ideal? Eu acho que não. Principalmente tendo em vista no ano que a gente está e no avanço que a tecnologia dos equipamentos já estão, eu acho que continuar trabalhando com um disco desse aqui é uma bola fora bem grande aí da Dive. Então, pessoal, eu acho que quem já tem esse equipamento já sabe aonde usar ele. Mas para quem não tem e eventualmente tenha interesse em comprar, eu vou dar aqui a minha opinião, tá, em qual uso esse equipamento poderia ser bem aplicado. Eu acho que essa carretilha é muito bem aplicada para uma pescaria em pesqueiro, porque ela tem uma boa capacidade de linha e ela tem uma mecânica compatível com essa finalidade. É uma carretilha que poderia ser muito bem aplicada para uma pesca de tucunaré-açu, de trairão, por exemplo. São pescarias onde se usa uma linha um pouco mais grossa, que muitas vezes acaba sendo necessário ter um equipamento com uma mecânica um pouco mais robusta, uma mecânica um pouco mais confiável, justamente para não ter problema na pescaria. Então, eu acho que é um equipamento que casa muito bem com essa pescaria. Ah, William, seria recomendado para pescar um tucunaré azul, um tucunaré amarelo ou uma traíra? Bom, poderia usar, mas pegar uma carretilha de 230 gramas, que tem um porte razoavelmente grande, para pescar, para fazer uma pescaria de peixes que não exigem tanta resistência do equipamento, eu acho um pouco de exagero. Tá? Se você não se incomoda com o tamanho, não se incomoda com o peso e nem com o tanto de linha que você vai usar, bom, aí fica a seu critério, mas eu não usaria. Vou passar para vocês também as medidas dos rolamentos que apoiam o carretel, caso alguém queira trocar. Ó, o que fica na tampa mede 10 milímetros de diâmetro externo, mede 4 milímetros de largura, e tem um furinho de 3 milímetros. Inclusive, esse rolamento ele vem com a gravação NMB e ele é um rolamento que tem uma faixa. Geralmente, esses rolamentos que têm faixas são rolamentos de melhor qualidade, né? A Marine, por exemplo, em algumas carretilhas usam um rolamento que tem uma faixa e em alguns casos usa rolamento com 2 faixas, como acontece na Ligier, por exemplo, que basicamente seria o melhor rolamento, né, que a marca teria para oferecer. E o rolamento que fica lá na sintonia fina, ou no ajuste fino, mede 8 milímetros por fora, 4 milímetros de largura, e o furinho dele também mede 3 milímetros. Inclusive, esse rolamento não tem a gravação, né? Se seria NMB ou não, muito possivelmente sim. E ele também tem um risquinho aqui, ó. Ele também tem uma faixinha, tá? Então a gente acredita que sejam rolamentos de qualidade semelhante, né, os dois, apesar da diferença de tamanho e da ausência aqui do símbolo, né, da marca ali. Então vamos aqui à contagem de rolamentos, né? Nós temos um aqui para apoiar o pinhão,
2 e 3 para apoiar o eixo da manivela, 4 e 5 apoiando o eixo do carretel, 6 e 7 aqui nos pegadores, ou seja, nós temos um rolamento aqui na parte de cima dos pegadores e uma bucha aqui na parte de baixo. Então, caso você tenha interesse também em trocar essa bucha, é a mesma medida do que é usado aqui no rolamento do eixo sem fim, tá? Então é basicamente isso. Acho que eu consegui passar para vocês todas as informações necessárias para que vocês pudessem conhecer esse equipamento. Caso eu tenha deixado de falar alguma coisa, eu peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários que eu estarei respondendo a todos vocês, beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!